Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao evento de lançamento do nosso meio. Uma noite muito especial para todos nós. Quero aproveitar e já agradecer, em nome de toda a equipe do nosso meio, a participação dos palestrantes desta noite, dois grandes nomes do mercado brasileiro. A Gisela Schusinger, sócia fundadora da House Cultura de Inovação e Empreendedorismo, perdão, Gisela, e ao Danilo Cid, que é sócio-diretor executivo da Ana Couto. Bom, quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, acompanhando o lançamento do nosso meio. Nós estamos aqui direto do estúdio de audiovisual da CSI Locações. E aí, quem quiser conhecer mais sobre a CSI, pode acessar lá o Instagram, @CSI Locações. Bom, e agradeço você que está em casa, acompanhando de casa, da agência, da empresa, de forma segura, esse nosso evento. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre o nosso meio, eu vou já chamar a diretora executiva, mas antes eu quero que você aí de casa registre esse momento, o momento que você está acompanhando o lançamento do nosso meio, e poste aqui com a hashtag LançamentoNM. Todas as fotos vão direto para o nosso portal. Bom, e agora eu vou receber a diretora executiva, a Tamires Soares Brito, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o nosso meio. Boa noite, Camila. Boa noite. É com muita alegria que eu venho hoje falar sobre esse veículo, nosso meio. E, para quem não me conhece, eu sou a Tamires Soares Brito, diretora executiva do nosso meio, e estou à frente desse projeto com uma equipe de jornalistas que está empenhada em produzir muito conteúdo bacana sobre comunicação, marketing, gestão e sobre o nosso meio. O nosso meio é fruto do empenho da Sobral Gráfica, essa empresa bastante conhecida, e esse movimento incansável que ela faz em fomentar o mercado e produzir muito network e etc., né? O nosso meio ganha vida própria hoje, ele nasce imparcial, independente e em múltiplas plataformas. O nosso meio, você acessa o nosso portal, que é a nossa principal ferramenta, que é o nossomeio.com.br, que é atualizado em tempo real, à medida que vamos recebendo os conteúdos e produzindo também com a nossa equipe. E também estamos presentes nas principais redes sociais, como o Twitter, LinkedIn, o Instagram. E brevemente teremos podcast e também uma revista impressa. Porque nós sabemos, assim, o objetivo principal do nosso meio, Camila, é dar visibilidade ao dia a dia das empresas, das agências e todo esse ecossistema da comunicação. Porque nós sabemos o quanto que é importante nos sentirmos valorizados, mostrarmos nossos projetos, nossas campanhas, mostrar o quanto que é bacana produzir e ver isso brilhar em redes, né? E nós desejamos ser para vocês um ponto de encontro, uma comunidade, para onde todos esses profissionais vão converter e vão se encontrar. E para exemplificar melhor a minha fala, vamos passar um vídeo bem bacana para vocês. Surge uma multiplataforma num novo veículo de comunicação integrada. Uma interface de relacionamento entre os principais players do mercado. É site, redes sociais e notícias. É informação, conteúdo e conectividade. O que acontece no nosso mercado está no nosso meio. Uma nova plataforma digital para impactar positivamente o mercado da comunicação que aposta na qualidade e no bom conteúdo. Portanto, se você é agência, cliente, veículo, fornecedor ou profissional de comunicação, já tem um novo ponto de encontro. Tudo o que acontece no nosso mercado está no nosso meio. Conteúdo e informações de todos os segmentos relevantes ao mercado da comunicação de forma simples e descontraída, conectando profissionais e divulgando boas ideias. É clicar e se informar. Nosso meio. Conecte-se. Bom, então a gente faz já o convite para você acessar aí de casa, nossomeio.com.br, e lá, além das notícias que você vai encontrar sobre gestão, mercado, marketing, tendências, você também vai encontrar artigos, entrevistas com grandes profissionais do nosso mercado. A gente tem um espaço também para um calendário de eventos. Todos os eventos que acontecem no nosso meio estão lá para você ficar por dentro. E olha que legal, o portal também traz um espaço para vagas. Então, a agência que quiser cadastrar sua vaga lá disponível,
pode ir direto no portal, fazer o cadastro e já torná-la disponível para o mercado. Então, é um portal completo para atender esse mercado que tanto merece um veículo como esse, né? Então, você agência, você empresa, pode participar do nosso meio de várias formas. Você pode mandar para a gente uma sugestão de pauta, de conteúdo, uma campanha que você quer mostrar para o mercado, como também você pode estar como anunciante, como parceiro do nosso meio, em vários dos nossos canais. É um espaço que você vai ter visibilidade de empresários, gestores, de um público extremamente qualificado. Bom, e agora, né, a gente vai para a nossa primeira palestra da noite. Quero aqui me apresentar formalmente. Eu sou Camila Andrade, editora-chefe do nosso meio. E quero convidar agora a Gisela, que traz um tema super interessante e vai compartilhar com a gente muito conteúdo. Gisela, seja bem-vinda e obrigada pelo ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente nessa noite. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês do nosso meio. Boa noite para quem está aqui compartilhando com a gente. Olha, é uma honra e um prazer enorme estar aqui. Eu sou completamente fã do pessoal do Ceará, ainda mais desse meio. Já participei de várias de eventos, enfim, iniciativas que acontecem aí no Ceará. Tem um grande amigo, vou citar a agência de design Abracadabra, que é o Alisson e a Monique. Enfim, estou muito feliz de estar aqui e de ter recebido esse convite tão bacana para participar desse lançamento de uma iniciativa tão importante, tão relevante nos dias de hoje, né? Então, eu parabenizo pela iniciativa e, olha, estou à disposição para contribuir, para no que eu puder ajudar e fazer as conexões. Eu acho muito bacana poder também atuar fora, né? Eu fico aqui em São Paulo e eu acho tão bacana o Brasil, é muito mais que isso. Então, assim, estou muito feliz e à disposição. E por conta disso, na verdade, a gente está passando por uma fase complexa, né? Da vida, não só profissional, né? Mas da nossa vida, da nossa era. Então, eu resolvi justamente trazer um conteúdo que fale um pouco assim, uma perspectiva, né, do que é esse tempo que a gente está vivendo, e que são reflexões que eu fui fazendo ao longo dos tempos aí, e que eu acho que assim, de alguma forma pode contribuir para uma visão um pouco diferente aí do que vem para frente, principalmente no nosso meio, principalmente nos nossos clientes, entender um pouco essa nova conjuntura, né? Então, eu espero que inspire vocês, provoque. Cada vez que eu mesmo vejo e que eu falo e que eu apresento, eu me sinto provocada a ir buscar esses novos caminhos com muita criatividade. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e que vocês se sintam inspirados por isso. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Sim, acho que está tudo ok, né? Todo mundo vendo tudo. Bom, essa, na verdade, ela tem um título que é um hashtag que eu uso há algum tempo já, né? Não é de agora, mas que eu uso há algum tempo, onde eu venho pesquisando e analisando muito, além dos meus clientes, o que está acontecendo nesses novos tempos, né? E principalmente entendendo que tem muito a ver com novas atitudes. Então, eu venho marcando como um hashtag empresas nas redes, né? Nas minhas redes, empresas que estão fazendo coisas diferentes, coisas inspiradoras, se arriscando. Tem de todo tipo de conteúdo, mas um pouco nessa linha, de mostrar como, de fato, realmente, novos tempos exigem ainda mais do que novas atitudes. Ainda mais depois desse período que a gente está passando. Não vai adiantar só mais ter uma atitude, né? Você tem que, de fato, mergulhar em algumas coisas, se arriscar, não que isso não seja a atitude, mas ir além, né? Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar. Então, assim, só para a gente contextualizar, hoje, se a gente parar para pensar, e não por conta do Covid, porque agora parece que tudo começou por causa do Covid, né? Não, na verdade, gente, a gente já vem de um processo há muitos anos, aí há pelo menos os últimos
5, 6 anos, onde a gente está num momento muito diferente do mundo, né? E da humanidade. Mas a gente não tinha se dado conta ainda do quanto isso tudo já estava acontecendo. Então, a gente chama isso da era pós-moderna, né? Que tem um autor que fala muito disso, que analisa essa fase, que é o Bauman. Sugiro todo mundo dar uma lida, procurar um pouco esse conteúdo para entender essa nova realidade que, como ele diz, ela é líquida, né? Ela é incerta, ela é complexa. Então, assim, são conceitos que a gente não está acostumado, né? Porque a gente foi treinado para pensar tudo certinho, tudo previsível, nada, né? Tudo assim simplificado para que a gente tenha controle. Na verdade, nessa era pós-moderna, a gente não tem controle de nada. Então, isso parece assustador num primeiro momento, né? Mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu acredito que o Covid veio justamente para escancarar esse movimento, né? Essa realidade. Então, é isso, né? Não sei se vocês viram, isso é um post que rodou nas redes sociais, mas que eu achei muito interessante, né? Mas ele fala, acelerou a transformação digital. Eu acredito que é muito mais que isso. Eu acho que todo esse movimento acabou acelerando alguma coisa que já estava acontecendo. O que começou, de fato, a acontecer é quebrar os paradigmas mesmo. As empresas e as organizações e as pessoas tiveram que, de fato, acelerar o processo. Não dá mais para esperar, né? E eu vou mostrar vários exemplos disso. Então, eu só pus essa tela porque em fevereiro desse ano, quando eu fazia essa apresentação, essa era uma das telas que eu mostrava. Olha, gente, o trabalho vai ser um lugar onde você não é mais onde você vai, você pode estar em qualquer parte do mundo. E as pessoas olham, aí trouxe esse exemplo da Lever, eu sempre gosto, vocês vão ver, eu sempre gosto de trazer exemplos concretos, né? Uma plataforma de designers. E eu falava, olha, isso vai mudar e tal, tudo. Não, sim, os coworkings. Ah, não, claro. Só que esse slide hoje já não faz sentido, né? Porque ele, em 2 meses do que eu falava, lá em fevereiro, hoje nós estamos num lugar que isso passou a ser a realidade. Então, é para mostrar como, de fato, isso tudo é muito volátil e a gente tem que estar preparado, de alguma forma, e é o que eu vou comentar aqui, para lidar com essa nova realidade. Então, a gente achava que isso era tão longe, várias pessoas dizem, não, isso é coisa de jovem, isso é coisa de moda. Não, hoje está todo mundo trabalhando nas suas casas, né, de forma remota. Então, dentro dessa realidade, eu estou só trazendo o contexto aqui para a gente refletir, não vai ter mais um template. As regras de realização das coisas, os templates que a gente tinha, né, ou os padrões ou os processos que a gente tinha, eles estão sendo repensados totalmente. E aí, aquela pergunta, gente, mas o que vai ser o futuro? E aí tem essa frase que todo mundo já deve ter visto, mas olha como ela faz tanto sentido agora. Não vai ter um template que vai dizer para a gente como vai ser o futuro. Na verdade, a gente vai criar esse futuro. Por isso que eu falo de atitude. A gente, nessa nova realidade, é que vai dizer o que vai acontecer. E como vai ser esse novo mundo que a gente vai viver daqui para frente. A gente já está fazendo isso, gente. Então, a gente não pode cair no mesmo erro de pensar, não, quando vier o futuro, e a gente estava isso lá em fevereiro desse ano, e agora tudo passou a ser realidade. Então, assim, não é um futuro tão distante, né? E é o seguinte, nós vamos ter que criar, e aqui entra toda a questão da criatividade, né? De pensar a criatividade não como um talento só dos artistas, tá? Mas, de fato, de repensar soluções, repensar problemas, repensar processos, né? E a nossa própria vida. Então, dentro desse novo contexto, o que aconteceu? A sociedade, os negócios estão buscando novos modelos. Claramente, a gente não vai poder usar os modelos antigos para os problemas novos que a gente tem, né? Tudo mudou, não dá para a gente tentar adaptar. A gente tem que, eu sempre brinco da gente fazer um processo de desapego. Não adianta a gente, mas eu trabalhava assim, então vou tentar adaptar. Eu dou aula, né, na SPM. Não adianta eu pegar minhas aulas agora e tentar adaptar e botar elas no online. Não, é outro ritmo, é outra realidade. E isso vale para os nossos negócios também, né? Para a gente pensar os nossos negócios e a nossa própria vida, a nossa própria atuação no mercado. Então, o que precisa hoje? Né? Uma nova lente para enxergar o mundo.
E aí, aqui estão as ferramentas que passaram a existir para isso, para a gente conseguir enfrentar algumas delas, né? Então, eu tenho uma palestra de um grande amigo meu, Buzzarello, que eu gosto muito que ele fala, nas últimas 40 reuniões que eu fiz, os temas eram esses aqui que vocês estão vendo. Né? O quanto que a gente, de fato, está familiarizado com o que é um squad, economia circular, UI, UX, criptomoeda, ecossistema, venture capital, design thinking, sprint. Não, a gente, às vezes, imagina, não, isso tudo é modinha de agora. Não, não é, gente. Isso tudo já são coisas que estão acontecendo, mas essas são as novas ferramentas, as novas competências que a gente precisa ter, né? Trabalhar e principalmente a criatividade, né? A visão mais sistêmica de relação entre as coisas, porque os problemas hoje são muito mais complexos. Então, eu vejo muita gente, não, eu já ouvi falar, eu sei o que é e tal, mas fica no seu dia a dia. Então, eu provoco vocês para essa reflexão. Quanto de vocês foi atrás de algum desses assuntos? Né? Ou está envolvido com algum desses assuntos, tentando entender o que esses temas têm a ver com o seu negócio, com a sua empresa, com a sua profissão. Porque não é só fazer um curso, né? É realmente se empenhar e tentar entender o quanto que isso está impactando no seu negócio. Então, o que a gente vê? Que hoje a atitude é muito clara. A gente tem que entender, né, o que está acontecendo, o que é essas exigências da sociedade, né, o Zeitgeist, né, esse espírito do tempo, e alinhar isso com as competências que a gente tem dentro da empresa. Não adianta a gente pensar, isso não é para mim. Então, eu ouço muito isso, eu mexo com inovação, eu ouço muito, não, esse negócio de startup não... Gente, presta atenção, vamos chegar perto para entender o que eles estão fazendo. Eu gosto de pôr esse exemplo da IBM, justamente porque a IBM era uma empresa que mudou completamente o seu modelo de negócio. Ela foi entender quais eram as suas competências, mas ela está a serviço do que a sociedade está exigindo hoje. Lembrando que a IBM era uma empresa de hardware e hoje ela é uma empresa de software. Né? Então, olha a mudança radical que a IBM fez. Justamente, quais são as minhas competências, mas não adianta eu ficar fazendo só o que eu sei. O que a sociedade está exigindo? O que eu, dentro, com as minhas competências, consigo entregar o que é valor para a sociedade, o que as pessoas estão querendo, o que as empresas estão querendo, né? Então, esse é um pensamento importante para a gente ter. O outro, né, que são essas referências que a gente vai buscar. Planejamento estratégico. Né? Não sei, o público que está nos vendo são agências, são pessoas que lidam com os negócios e sempre, independente do tamanho, tá, gente? A gente tem que fazer um planejamento de alguma forma. Acabou. Como é que você vai planejar? Queria que vocês pensem agora. Qual é o seu plano para daqui 2 anos? Não tem. Como é que você vai? A gente não sabe o que vai acontecer no próximo. Então, qual que é a grande dica que a gente pode fazer aqui, né? Pensar um planejamento com algum tipo de flexibilidade. Né, de você ter algum tipo de flexibilidade. Sabe plano B? Aquela história, a gente tem um plano B, um plano C, porque antes a gente pensava o planejamento e aí, vamos fazer isso aqui, vamos focar e nada vai destruir isso aqui. A gente viu que hoje a gente está num mundo, né, líquido, complexo, volátil. Então, o que a gente tem que fazer é ter algum tipo de flexibilidade nesse plano. E assumir riscos. Então, eu separei aqui alguns exemplos rapidinho, só para mostrar para vocês. Aqui nesse quadradinho primeiro, está colocado aqui que o Fred, que é a pessoa responsável lá do Magazine Luiza hoje, ele diz, né, que ele fez um projeto que já existia e que estava previsto para 5 meses. Eles tiveram que fazer o projeto em 5 dias. Aí você vai dizer, mas é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza já estava se preparando. Né? Não é que só que ele tinha um plano de fazer em 5 meses, ele teve que adiantar. Mas ele não estava parado desde o começo. Então, ele não começou agora para resolver o problema. Então, independente do tamanho do seu negócio, você tem que pensar essas possibilidades. Né? Ainda mais se o seu negócio pequeno, tem que ser mais flexível ainda. Né? Para entender, se acontecer isso, como é que... Né? Para estar sempre entendendo quais são esses caminhos novos. A gente, no nosso meio, a questão da digitalização, as pessoas que acham que digitalizar é estar nas redes sociais.
né? E o outro também, olha aqui, ó, compras pela internet em supermercados têm alta de 206%. O supermercado, gente, o varejo não estava preparado para isso. Ah, mas o e-commerce já existe faz tempo, mas não estava preparado. Né? Não estava assim, sabe quando vai adiando? Todo mundo estava fazendo, mas estava naquele ritmo e de repente, né, isso passou a ser a realidade. Então são exemplos de como a gente pensar esse planejamento e né, esse pensamento dentro para essa nova realidade que a gente vive. A outra coisa, e essa eu acho a mais incrível, é a gente ampliar o nosso pensamento para esse conceito de ecossistema, até que o pessoal falou aí na abertura. Entender não é só o seu mundinho dos negócios, mas entender todo o ecossistema, né, de negócios hoje. Hoje existe um mundo de coisas acontecendo à nossa volta e que a gente acha que não tem a ver com o nosso negócio, e aí a gente fica fechado no nosso mundinho, nos nossos fornecedores, nos nossos parceiros, e não se abre para as coisas que estão acontecendo lá fora, né? Porque a gente tem o dia a dia. Então, tem que se organizar para abrir essa visão e entender que você faz parte de uma coisa maior e que isso pode te trazer outras soluções, outras saídas. Porque qual que é a vantagem de entender o seu ecossistema? Porque às vezes você pode fazer conexões que vão te trazer um novo modelo de negócio, novos insights, né, novas parcerias, e a gente fica achando que só serve aquelas, né? Então, se eu estou mostrando na tela aí, aonde que você está hoje? Principalmente no nosso meio. Eu faço muito essa provocação com as agências de design, né? Eu faço parte do mercado de design, agências de comunicação, onde que elas estão aqui? Como é que elas estão inseridas dentro desse contexto novo, desse novo ecossistema de negócio? Como que a gente está se relacionando com essa nova dinâmica, né, de mercado? Então, essa é uma provocação importante, entender o que é o ecossistema de negócios hoje. Né? E o novo conceito de economia, né? A economia compartilhada, que traz um novo comportamento. As pessoas acham que economia compartilhada é só falar do Uber, do Airbnb. Não. Né? Economia compartilhada é muito mais que isso, e isso afeta o seu negócio, porque muda a forma como as pessoas se comportam em relação ao consumo. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, o que acontece? Hoje, por conta dessa economia, os modelos de negócios relevantes, que são importantes, não são mais aqueles focados no produto ou no serviço, e sim na solução de problemas. Naquilo que passou a ser um problema para as pessoas e que vem uma empresa e resolve esse problema. Né? Então, a indústria, o nosso pensamento industrial era sempre assim, eu vou melhorar esse produto, eu vou melhorar esse serviço, mas do ponto de vista da minha capacidade, da minha competência. E, na verdade, o que a gente tem que pensar hoje, que é a história do foco no usuário, né, no humano, é que problemas, a pergunta é, e eu provoco vocês para fazer esse negócio de vocês, que problemas vocês estão resolvendo do seu cliente? Que problema você está resolvendo? Né? O que você está fazendo? Se você deixasse de existir, o que o seu parceiro, o que o seu cliente iria perder? Então, gente, a construção de valor para o negócio está muito baseado nessa nova perspectiva de entender o quanto você, de fato, tem um negócio que está solucionando um problema real. Tá? Só para terminar nessa tela aqui, esse Eu Vou, eu não sei se vocês já viram, é uma iniciativa, uma startup brasileira que não começou como startup, foram 2 irmãos que estavam com problema com os pais, é um Uber para idosos. Um Uber para idosos. Eu achei a ideia genial, são 2 jovens de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, que pensaram isso, e aí eles foram prototipando, testando, fizeram no Excel, com as pessoas do bairro e tal, e principalmente com os familiares. Hoje, procura na internet para vocês verem o que eles viraram. E é uma coisa que começou ali outro dia, mas por quê? Porque eles estavam pensando no problema, como eu resolver esse problema, que é a questão do transporte para os idosos. Né? Que não tem carro, não tem como ir, como é que faz? E o Uber é outra lógica, então tem que ter uma série de cuidados, enfim, é muito interessante. Mas o que eu quero mostrar é esse exemplo, né, que passou a ser um modelo de negócio, que é como a gente tem que pensar, como uma solução de problema real. Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer pensando no negócio de vocês. E principalmente entender
que hoje a concorrência, o seu concorrente, o seu universo, não é mais parte só de... Não é mais uma concorrência só de produto ou serviço, gente. É de um modelo de negócio. Ninguém hoje imagina que vai comprar uma coisa se não vem acoplado uma série de entregas, uma série de serviços. Eu amo esse exemplo, porque eu acho que ele é assim, um extremo da visão de futuro e disso tudo que eu estou falando, de entender a economia compartilhada, entender a sustentabilidade. O que é isso? É a marca Omo trabalhando para não ser só uma marca de sabão em pó, para virar uma lavanderia. E essa lavanderia vai estar nos prédios que tem cada vez mais lugares comuns, áreas comuns. Olha que visão que eles estão tendo. Agora, pensa que isso já está prontinho, tudo funcionando? Não, eles estão fazendo agora, instalando em alguns lugares, isso que a gente chama de prototipar, né? Instalando em alguns lugares para testar, para ver quais são os problemas que aparecem, se funciona, o custo. Então, eles já estão se adiantando no processo. Por que eu acho genial? Porque eles têm um patrimônio de marca gigantesco, né? Que é o Omo, que foi investido todos esses anos, mas eles estão vendo o quê? Que é aquele negócio que eu falo de olhar para fora. Eles estão vendo a sustentabilidade, a questão da água, a tecnologia nas roupas, as famílias diminuindo. Então, isso tudo eles estão entendendo que vai impactar na produção de sabão em pó. É isso que eu falo, de entender o que está acontecendo fora, de entender essa nova realidade, de entender que não é moda. Assim, a pergunta é, o que isso tem a ver com o meu negócio? Nunca é claro, tá, gente? Nunca assim você vai ter a resposta clara. Você vai ter que conversar com as pessoas para entender, será que eu não estou percebendo que está acontecendo uma coisa tipo formiguinha que uma hora vai me derrubar? Né? Por quê? Porque eu não estou achando que isso é comigo e é. Né? Uma boa dica que eu dou é se aproximar das startups. Não é virar uma startup, nem ficar perto do mundo das startups. Exemplos de empresas no Brasil que já estão ampliando seus modelos de negócio. Então, tem a Reserva, que acabou de lançar uma plataforma que cria uma loja para as pessoas desenvolverem produtos e colocar na plataforma, ou seja, ele oferece a tecnologia e as pessoas, né, uma empresa carioca, e as pessoas conseguem ter vender seus produtos, suas camisetas, suas ilustrações, né, nas camisetas, tudo na plataforma deles. Olha que legal, ele fomentando o mercado, né? Chama Reserva Inc. Já é um modelo de negócio atrelado à Reserva, que é uma loja tradicional do varejo. Né? Então, assim, por onde que o seu negócio pode crescer? E o exemplo aqui que eu acho genial também é da Ambev, do Zé Delivery. Isso não é o principal negócio. O negócio da Ambev é produzir cerveja, né? Produzir refrigerantes e tal, e cerveja principalmente. Mas o Zé Delivery já é uma extensão dessa visão. Né? E hoje esse já é um serviço de entrega de cerveja. Né? Que aí você entra no site, enfim. A mesma coisa que o Sempre em Casa, onde você consegue receber frete grátis, às vezes com o mesmo preço de ter as bebidas na sua casa. Agora, será que isso é o core de negócio, é o principal negócio da Ambev? Não, mas ela entende que não é mais concorrência sobre cerveja, gente. É sobre os serviços que estão acoplados. E esse é um exemplo importante também, entender que além dessa questão que a gente falou, né, da concorrência entre modelos de negócio, é de onde está vindo. Eu vejo muitas organizações subestimar as empresas pequenas. Não, imagina que uma startup pequenininha começando agora, uma empresa pequena vai acabar com o meu... Cada vez mais isso está sendo realidade, porque as empresas pequenas elas têm velocidade de crescimento, de escalar, enfim, todas essas novas palavras, que é aquilo que eu falei, né? Que a gente tem que entender o que é para saber o que está acontecendo. Então, às vezes você não percebe de onde está vindo a sua concorrência. Você acha que a concorrência é o seu concorrente direto e não é. Tem um outro mercado acontecendo que não é... Então, um exemplo desse produto aqui do Marcelo Aive é muito interessante, porque isso aqui é produtos de limpeza, não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte, a Lever e a Procter, né, não sei se tem alguém da Lever aí, mas sabe, se tiver, vai poder confirmar isso, competindo ali com os produtos, né, com sabão em pó, com tudo que eles têm. Esse pessoal aqui está começando pequeno e são produtos que têm todo um apelo de sustentabilidade, vem dentro dessas cápsulas, né? Depois você mesmo mistura água, enfim, é por assinatura, é um processo todo diferente.
E esse cara ele cresce a cada ano. Se vocês procurarem esses projetos, vocês vão ver o Marcelo falando o quanto ele cresce. No Covid, agora, ele cresceu mais de 100%. Então, assim, gente, é prestar atenção, né? Abrir o olhar, porque você fica olhando para o seu concorrente direto, mas tem outros, né? De prestar atenção de onde vem a concorrência. Outro conceito de repente, né? Nesse novo ecossistema, nessa nova lógica, de você, em algum momento, se juntar com o seu concorrente. E a gente está vendo a história da empatia, de se juntar, isso cada vez mais tem sido uma prática das organizações, de se juntar para uma coisa que é maior. Né? Não é se juntar para competir no mesmo lugar. A competição continua, a competição de mercado. Mas existe um âmbito, né, que é de valor compartilhado, de construir valor para a sociedade, que é se juntar para fazer coisas que separadas elas não vão conseguir. Né? Então, tem vários exemplos aí de iniciativas que a gente chama de coopetição, né? Que é cooperar, continuar competindo, mas de uma forma de cooperar para algumas coisas, né? Senão ela não vai conseguir. E já indo para o final, esse é um processo que realmente foi muito, vamos dizer assim, exacerbado pelo Covid, que é como você vai conseguir construir cultura, né? Ou assim, dentro da sua organização, dentro da empresa, se está todo mundo separado. Então, não vai dar mais para controlar esse espaço de trabalho, né? E esses valores e tal. Então, como vai ser agora esse novo ambiente de trabalho? Seja para uma startup pequena, seja... Tudo está mudando. Eu estou sentindo isso. Como que se recompõe uma sala de aula? Como que se recompõe toda a troca, interação entre os alunos? É a mesma coisa. É uma outra cultura, é uma outra perspectiva, né? Mas é alguma coisa que a gente vai ter que pensar, porque mudou já. Já não é mais, ninguém está compartilhando, né? E você não tem ali as pessoas para você fazer esse movimento. As novas formas de trabalho, então começar a entender em termos de competência, gente, o que são esses squads, o que são esses novos formatos, onde os trabalhos não são fixos, onde as equipes são móveis, onde as áreas não são mais tão departamentalizadas. Aí você fala, mas isso é na empresa grande. Não, pense na sua, se de repente vocês não têm que fazer times mais multidisciplinares, onde mais pessoas participam com diferentes pontos de vista, né? Então, aquilo que a gente chama uma inteligência mais coletiva, e não só dentro da sua empresa, mas no ecossistema. Buscar ajuda de outras, né? Das universidades, do contato com as startups, com as aceleradoras, para você conseguir trazer mais inteligência para o seu negócio, porque não dá mais para ficar tudo centralizado, né? Então, essa é uma nova perspectiva. E aí, que é uma coisa que o Danilo vai falar mais, mas é com tudo isso o que está acontecendo com as marcas. Né? Um posicionamento completamente diferente, onde a grande referência agora é a construção de valor e não só de lucro. Né? Então, você gera lucro para o acionista, mas você tem que gerar valor para as pessoas. Então, as marcas, cada vez mais com a missão de impulsionar o que a sociedade quer. Né? O que é importante para essa sociedade, e as marcas têm que ser uma plataforma de entrega dessas exigências. Então, várias marcas aí, a gente viu aqui, para falar direto desse, né, que isso tem a ver com essa era da transparência radical, olha as marcas aqui, algumas mudando, né, a sua postura. Eu pus um exemplo que eu recebi essa semana no Facebook, não sei se vocês receberam, uma autorização aqui para dizer, olha, sim, a gente está acessando os seus dados, né? E aí, colocando aqui as opções de como é que você quer, se você aceita, ou seja, assumindo que ele faz isso e colocando as condições de como fazer para controlar isso, para você, o que você quer disponibilizar, o que você não quer, mas de forma transparente. Então, é isso, a sociedade não quer mais, né? Esse exemplo que aconteceu da Gabriela Pugliese, né, que achava que estava tudo certo e de repente deu uma escorregada e tudo isso, né, ela simplesmente derrubou a marca que ela demorou 10 anos para construir. Não adianta vir nas redes e pedir, gente, desculpa, agora já foi. Né? Não que ela não possa voltar, mas assim, já foi. Né? Então, assim, gente, é perceber que isso está acontecendo, independe do seu negócio, e abrir os olhos para esse novo posicionamento, para essa ideia de transparência. Transparência não pode ser, ou ética, não pode ser discurso, não pode ser retórica,
Se você diz que você é inovador, você tem que ser. As redes estão aí mostrando, né, escancarando esse processo. E agora, depois dessa fase que nós passamos, mais ainda, né? Então, é isso. As pessoas estão decidindo de outra forma. Olha que loucura o varejo, né? O cara que compra não é... O cara que decide a compra não é quem vai lá comprar. Não é. Então, os supermercados todos agora têm até áreas para essas empresas de entrega, de delivery. Por quê? Porque eu escolho lá no meu... Então, por exemplo, eu que trabalhei e trabalho com o setor de embalagem, como é que faz? Se as pessoas agora não têm mais tanto, né? A embalagem agora tem uma outra função, que é quando chega em casa, armazenar e etc. Por quê? Porque não é mais só o apelo de ponto de venda. Agora, de novo, tá, gente? Eu não estou dizendo que agora vai ser tudo assim. Estou dizendo que a gente tem que entender os movimentos para a gente não ficar para trás, né? Porque tudo continua existindo. E esse consumo, entender que esse consumo está todo repensado, que nós, como pessoas, como sociedade, não queremos mais o desperdício, não queremos mais a falta de cuidado com o meio ambiente, né? A gente não está admitindo mais uma série de coisas que a gente chama de fazer a gestão da cadeia de impacto. Então, aqui tem vários exemplos recentes de marcas que escorregaram. Então, a Oakley mesmo, né, que defende tanta sustentabilidade, deixou de vender, lançou as máscaras por R$147. Aí, você fala, não, até ela explicar, até o fundador veio nas redes sociais explicar, mas aí que tá, né, gente? Então, hoje tem que tomar muito mais cuidado com as suas iniciativas, né, com as coisas que você está fazendo. Por exemplo, aqui nós estamos falando de uma plataforma, essa plataforma tem que fazer uma curadoria muito séria e importante, porque senão isso não tem valor para as pessoas, né? Eu gosto muito desse exemplo das mães que agora trocam material escolar, né? E com isso criaram uma rede super forte, todo um ecossistema para a questão aí dos materiais. Então, assim, se você não está prestando atenção na economia compartilhada, que é isso, uma empresa que faz livros e cadernos, se ela não estiver atenta a isso, ela tem que começar a pensar, se as pessoas começarem a agir assim, como é que eu vou manter o meu negócio? É esse o exemplo que eu estou dando, né? Olha aqui, ó, mostre sua etiqueta, pergunte às marcas quem fez minhas roupas. A história do trabalho escravo. Então, agora as pessoas têm toda uma campanha, um trabalho... Enfim, esse pedido aqui que eu recebi com uma letrinha da pessoa que embalou o meu pedido, né? E a equipe do Temaqueria agradece, tem um excelente jantar, escrito com a mão, né? Então, olha, né, numa empresa desse tamanho. Então, gente, para terminar, esse é o último slide, eu queria deixar essas palavras aqui um pouquinho, só para vocês olharem, né, como é que o mundo está mudando. Então, a gente olhar da esquerda para a direita, óbvio, não é que a gente vai deixar de ter mercado, mas tem que olhar o ecossistema. Hoje a gente não pode pensar como consumidor e comprador, mas sim um usuário e usar uma abordagem diferente. E assim, para tudo isso, não é mais posse, é acesso, isso tem a ver com economia compartilhada, né? A questão do impacto não é só sobre resultado, mas é sobre que impacto, a custa do que você está buscando esse resultado e que impacto você está trazendo para a sociedade. Então, assim, só queria que vocês lessem um pouquinho essas palavras e entender o movimento para a gente encerrar. E saber fazer as perguntas, né? O último item que tem aqui é muito importante. Como que eu vou fazer tudo isso? Fazendo perguntas, né? A gente é treinado para dar respostas sempre. Que perguntas eu tenho que fazer? Como é o meu negócio? O que está acontecendo? A gente tem medo de fazer perguntas que parece que a gente não sabe. Mas para enfrentar essa nova realidade, a gente não pode, a gente vai ter que arriscar e a gente vai ter que sair desse lugar da certeza, né, para um lugar de incerteza, um lugar de vulnerabilidade, seja uma empresa gigantesca, seja uma empresa pequena, para se permitir a viver essa nova realidade que a gente está vivendo. Enfim, esse era o recado que eu tinha para vocês e aproveitar toda essa conversa que a gente teve aqui para você fazer essa reflexão. Quando a pandemia passar, o que você vai ter feito? Onde que você vai estar? Você vai estar esperando que tudo volte ao normal, o tal do novo normal e tal? Ou você, de fato, está aproveitando para entender esses movimentos e ver o que você vai continuar fazendo? Não estou falando para sair do 0 para 100, né, em 2 segundos.
Mas, assim, a gente não pode deixar de estar atento. Obrigado, gente. Era isso que eu queria passar aqui. Vou interromper. Era isso. Gisela, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no evento de lançamento do nosso meio, com um tema fantástico, que muita gente realmente precisa entender, né, essas novas atitudes, né, que atitudes são essas. E aí, nesse momento, a gente vai ter essa oportunidade aqui, algumas pessoas fizeram perguntas aqui para a gente, e aí eu vou fazer daqui, você responde daí. Bom, a primeira delas é qual o papel das agências nessas novas atitudes, né? Nesse novo posicionamento das empresas? O que você pode falar para a gente sobre isso? Pois é. Esta é a grande provocação que eu quero fazer. Qual é o papel das agências? Eu dou aula numa escola que formou os grandes profissionais desse meio, que é a SPM, né? E a gente discute isso muito lá. Eu vou te contar, não tem uma resposta clara. Danilo já vai falar também, está numa agência. Oi, Danilo. Está numa agência e vai falar. Gente, precisa repensar a comunicação e as agências de publicidade. Né? Como que a minha pergunta é, como que está naquele ecossistema? Eu sugiro o nosso meio fazer essa provocação, buscar essa discussão. Isso não está pronta, essa resposta. E eu acho que é o momento certíssimo de ir atrás dessa discussão e acho que o nosso meio pode provocar essa conversa, esse diálogo e essa perspectiva nova aí para o negócio da comunicação e da publicidade. E do design também. Muito bem, então já vai ficar essa missão aqui para o nosso meio, né, Gisela? Aqui uma outra pergunta que chegou para a gente é como a empresa pode potencializar a sua inovação internamente? Parcerias com startups seria um caminho? Parceria com startups seria um caminho. Tem vários processos, inclusive assim, gente, desmistificando. Eu não estou dizendo que é simples, mas não é uma coisa tão complicada. Então, assim, o primeiro passo é se aproxime de uma aceleradora e vá assuntando, né? Como a gente fala, vai tentando entender como é esse negócio de lidar com startup, de se relacionar com startup, como é esse processo. Não fica com medo já achando que tem que virar uma. Começa a entrar no ecossistema, começa a conversar com pessoas, conversa com gente que é de startup, vai entendendo para daí você ver qual é o melhor. Tem vários modelos de relacionamento com startups, aceleradoras, enfim. Mas o melhor jeito é ir chegando, sabe? Ir chegando e perguntando. E o caminho é ou direto com as startups ou nas aceleradoras e eventos de inovação. Muito bem. A gente tem mais uma perguntinha, Gisela, antes de encerrar. Que chegou assim, se a forma de construir a cultura nas empresas, nas novas empresas, deve ser mais desafiadora, o que você acha das empresas que vêm buscando fazer isso antes mesmo da pandemia, já estavam buscando trabalhar essa nova cultura, né, e foram impactados por essas mudanças, né? Tem alguma dica de como retornar, né, depois disso tudo? Olha, assim, o que a gente está fazendo, eu estou vivendo isso, né, na cultura lá da universidade, na minha própria empresa. O Danilo também, que eu sei que está, né, Danilo, vivendo essa nova realidade aí, ele pode falar um pouquinho também. Mas, assim, é a ideia de não necessariamente retornar, mas é de começar a pensar o que poderia estar nesse lugar, o que eu vou conseguir manter e o que eu vou conseguir e o que eu vou ter que mudar, né? Se as pessoas de fato não estiverem mais lá todo dia, aí você fala assim, mas como é que eu vou ter essa resposta? Junta num grupo multidisciplinar, abre esta conversa isso com outras pessoas e você vai ver os insights. Não acha que a resposta está dentro de você mesmo ou só do seu time. Retornar, eu acho que a gente não vai mais, acho que a gente vai começar uma outra história que vai ter parte das coisas que a gente fazia, do jeito que a gente fazia, e parte vai ser completamente diferente. Agora, é conversando, é discutindo, é sem medo de criar, é abrindo, né, abrindo o olhar, abrindo a cabeça, né, conectando com outras realidades. O nosso meio, de novo, acho que pode ser uma plataforma genial para fazer isso, né, e aprendendo com essa e desenhar esse novo modelo que vai ser essa nova cultura. Bom, Gisela, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço. Você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso meio.
Bom, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Danilo Cid, mas antes eu queria só exibir novamente o vídeo do nosso meio, para mostrar, teve gente que entrou depois, não pôde acompanhar, um vídeo produzido pela SG Propag, e aqui o nosso agradecimento especial a essa agência brilhante, e vamos acompanhar aqui um pouco do vídeo para quem entrou depois, ver aí como é que está o nosso meio. Surge uma multiplataforma no mercado de comunicação cearense que vai além do que imaginamos. Um conceito que chegou para criar um novo hábito, um novo veículo de comunicação integrada, uma interface de relacionamento entre os principais players do mercado. É site, redes sociais e notícias. É informação, conteúdo e conectividade. O que acontece no nosso mercado está no nosso meio. Uma nova plataforma digital para impactar positivamente o mercado da comunicação que aposta na qualidade e no bom conteúdo. Portanto, se você é agência, cliente, veículo, fornecedor ou profissional de comunicação, já tem um novo ponto de encontro. Tudo o que acontece no nosso mercado está no nosso meio. Conteúdo e informações de todos os segmentos relevantes ao mercado da comunicação de forma simples e descontraída, conectando profissionais e divulgando boas ideias. É clicar e se informar. Nosso meio. Conecte-se. Muito bem, então já faço e reforço o convite para vocês. Acessem www.nossomeio.com.br e convido mais uma vez de várias formas como vocês podem participar, né? Mandando dicas, mandando sugestões de pautas, sugestões de notícias, de conteúdo que a gente vai apurar, vai dar visibilidade a todo esse trabalho de vocês. E também vocês podem participar enquanto anunciantes também, dar visibilidade para as empresas, agências, para esse público extremamente qualificado que é o nosso público, é o público do nosso meio.